Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Tite ganhou sobrevida depois da vitória contra o América no último domingo, mas o mercado de treinadores se ofereceu bastante recentemente nos últimos dias para Bruno Spindel e Joaquim Pinto, os homens do departamento de futebol da Raposa. E assim, com quase todos os clubes, basta que um técnico comece a balançar que vários empresários começam a entrar em contato para sugerir treinadores. Posso contar, por exemplo, que Roger Machado foi sugerido ao Cruzeiro. Nem sei se foi por empresário do Roger, mas talvez um intermediário tenha feito esse contato. Martim Anselmi, do Botafogo, e Pedro Caixinha, que hoje está no Juárez, início bem ruim no México, com uma vitória e 3 derrotas, também foram sugeridos. A verdade é que o Tite precisará de resultados, no plural, para que se mantenha. Mas a grande busca do Cruzeiro, caso demita Tite, já está definida. Hoje, Leonardo Jardim é plano A, B, C, D, E, F e por aí vai. Treinador português já admitiu a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar até o mês de março. Até por isso, Tite vai precisar de resultados urgentes para seguir no clube. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta terça-feira de preparação, hein? Campeonato Brasileiro, tem jogo hoje do Brasileirão, mas amanhã é que o bicho pega, o Cruzeiro em Mirassol, diante da equipe do Mirassol. O jogo de hoje, Vitória e Flamengo em Salvador, abrindo a rodada de número 3. E amanhã o Cruzeiro, 7 horas da noite, no Maião, em Mirassol. No ano passado estivemos lá. O Cruzeiro saiu na frente com um gol de Caio Jorge, depois o Negueba empatou e foi uma pressão absurda. O Cruzeiro tinha um time mesclado ali com o técnico Leonardo Jardim, teve polêmica de arbitragem e vamos torcer para que nada aconteça. Por falar em arbitragem, Braulio da Silva Machado, o dono do apito, e o VAR foi definido também. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, ele foi VAR do Cruzeiro no ano passado, no Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Palmeiras por 2-1, na derrota para o Ceará por 2-1 no Mineirão, teve gol anulado também, um gol do Wanderson, e aquele gol do Cruzeiro do Caio Jorge contra o Santos, ele era o árbitro de vídeo também, hein? Cruzeiro 1, Santos 2, ele mandou a arbitragem conferir lá na cabine do VAR, depois ele não atuou mais em outro jogo do Cruzeiro. Então, olho aí na arbitragem de vídeo, que esse pessoal possa fazer uma boa arbitragem, né? Sem chamar a atenção no jogo. Eu quero destacar aqui no nosso centraldatoca.com.br nesta terça-feira, Cruzeiro ficou com a melhor média de público, a maior média de público da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e nem teve clássico para aumentar aí a quantidade de torcedor. Cruzeiro com mais de 30 mil torcedores de média nesta primeira fase do Campeonato Estadual, que a gente possa buscar a classificação aí, ter mais grande público na semifinal do Campeonato Mineiro. Lembrando que os primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal e o melhor segundo colocado. E quem tiver a melhor campanha dentre os primeiros vai enfrentar o melhor segundo colocado na semifinal. Semifinal ida e volta. A final será em jogo único, com a Federação Mineira de Futebol definindo essa questão. Mas Campeonato Mineiro, o foco somente no sábado lá em Patos de Minas, diante da URT. O assunto agora é o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro e o jogo diante do Mirassol. Hoje é o último treino do Cruzeiro, ontem foi um trabalho de recuperação para todos os titulares e hoje o técnico Tite define o time que joga diante do Mirassol. Se não tiver nenhum problema aí de um desgaste maior, pode até repetir a formação que venceu a equipe do América no final de semana. Com isso, o Lucas Vidalba ficaria ainda como opção no banco. Vidalba já vem treinando com o grupo normalmente há alguns dias, recuperado da lesão ligamentar que ele teve naquele jogo com o Corinthians e está pronto aí para retornar ao time titular, caso seja a ideia do técnico Tite. Não sei o que o Tite pensa para essa retomada do Lucas Vidalba ou se o João Marcelo virou o novo titular da zaga ao lado de Fabrício Bruno. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta terça-feira na Toca da Raposa 2 para saber o que o
Tite vai fazer, em termos até de lista dos relacionados, se tem alguma novidade. O Cauã Moraes ainda fazendo tratamento, não deve ser opção para o compromisso deste meio de semana. Para a gente fechar, goleiro Matheus Cunha, ele já vem numa reta final aí de recuperação da cirurgia, completando um mês, está muito bem e é provável que ele antecipe um pouco o tempo de recuperação. A gente tinha falado ali na casa de 2 meses, talvez volte aí com 1, 2 semanas antes. Em breve, o atleta já deve ir a campo para ver a resposta depois de passar por essa cirurgia, então, no joelho, para ficar à disposição do técnico Tite. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro finaliza a preparação para o duelo de amanhã às 7 horas da noite contra o Mirassol, jogo no Maião. E a equipe celeste que tem a necessidade de pontuar no Campeonato Brasileiro. E é o que vem sofrendo recentemente muito o técnico Tite, com essa pressão sempre imediata pelo resultado. Contra o América, quebrando um tabu depois de muito tempo sem vencer o Coelho pelo Campeonato Estadual, desde 2019, em 12 jogos eram 9 vitórias americanas e 3 empates, agora tabu quebrado, o Cruzeiro tendo a melhor campanha até então desta primeira fase, e indo para o jogo do próximo sábado contra o RT no Zama Maciel, tendo a possibilidade de se classificar à próxima fase do estadual. O Cruzeiro, que tem aqui no Campeonato Brasileiro, como eu disse, a necessidade da pontuação, e vamos aguardar o que pode fazer o técnico Tite. Lembrando, ele vem tendo a manutenção da equipe muito pela necessidade dos resultados contra a equipe do Coritiba. A única mudança que teve com relação ao time do jogo contra o Coelho foi na lateral direita, a saída do William e a entrada do Fagner. O Cruzeiro tem dentro do seu scout alguns nomes mapeados, e um nome que interessa em termos, ainda não tem nenhum tipo de proposta, a busca, né, por contratação. O Cruzeiro avalia muito bem o mercado hoje com o seu departamento e faz, né, ações no mercado bem direcionadas e pontuais. Mas um atleta que vem chamando a atenção na Colômbia é o Alan Loboa, 19 anos, do Independiente Medellín. Na temporada passada fez 25 jogos, desse ano fez 5 jogos. Poderia ser uma alternativa? Ainda não tem proposta pelo atleta. O Wallace está integrado à comissão técnica que vai, né, ter uma definição com relação a aproveitar o atleta ou não. É um ativo do Cruzeiro, acima de tudo. O Wallace, por toda a história, é um cara que é valorizado no mercado. Tá certo? Bom dia! Vou falar uma coisa para vocês aqui. O torcedor, nas bolhas e nas ruas, falando assim, pô, ano passado o Christian com o Jardim jogava pela direita. O Christian caiu nas graças do torcedor, né? Eu também, e no meu também. Tem um pôster do Christian no armário lá de casa, assim como tinha o do Juninho, assim como tinha o do Felipe Azevedo, assim como tinha do Luciano do São Paulo. Assim, eu tenho alguns pôsteres. Muito aleatório, né? E o Christian é esse jogador de pôster. Mas agora ele tá pro lado esquerdo, Mirandinha. Assim, a segunda vez que o Tite escalou, a primeira, nós questionamos. E eu fui um que questionei no sentido assim, o time tá precisando engrenar. O Cruzeiro tá com dificuldade. Você tem que tentar fazer, pelo menos na minha visão, o mais simples possível. Só que a resposta do Tite, por isso que é importante, né, as perguntas, né, bem feitas nas coletivas, e o treinador também ter o espaço para poder justificar as suas respostas, CJ. E eu acho que a justificativa dele fez um certo sentido para mim. Fez um sentido porque a gente cobra muitas vezes, o jogador tem que jogar aqui, o jogador tem que jogar ali. Mas às vezes o próprio jogador não quer. O próprio jogador, por mais que ele tenha feito bons jogos, ele não se sente à vontade. Ele questiona por estar ali. Então, Christian gosta de jogar pelo lado esquerdo, Arroy gosta de jogar pelo lado direito. É claro que se o jogador está jogando mal, não é porque ele gosta que você vai colocá-lo ali. Então não é bem isso. E outra coisa, quando o Cruzeiro tem bola, o Christian não é o ponto esquerdo. Eu não lembro de nenhuma vez o Christian pegar a bola em cima da linha do lado esquerdo. Ele explicou bem, o Kaique fazia esse ponta esquerda com bola e o Arroio fazia a ponta direita com bola. O Christian virava um meio campista, junto com o Gerson Romero, ele e Matheus Pereira. Matheus Pereira um pouco mais para a direita e ele um pouco mais para a esquerda. E acho que nos 2 jogos que ele jogou pelo lado esquerdo, que foi
Esse último foi contra o Coritiba. Contra o Coritiba, o primeiro tempo dele indo pelo lado esquerdo. Ele fez um bom jogo pelo lado esquerdo. Então começa a fazer algum sentido a posição do Christian ali. E o Arroio tem sido os 2 últimos gols do Cruzeiro contra o Betim e agora contra o América, foram jogadas pelo lado direito do Arroio. Então, assim, é porque a gente quer ver tudo tão rápido e a gente tem a memória do Christian pelo lado direito, que a gente questionou, mas o questionamento também fazia sentido. Agora, o Arroio tem produzido pelo lado direito, o Christian participou da assistência pro Caio Jorge agora no último jogo contra o América. Então, as coisas começam a se encaixar e faz um pouco mais de sentido para mim essas escolhas que o Tite tem feito. Mas a principal delas é o Gerson, né? A gente Como segundo volante. A principal dessa é essa mudança do Gerson jogando por dentro, jogando de frente, né? O que é para mim, o jogador da qualidade do Gerson, ele tem que estar olhando pro jogo de frente, né? Em várias vezes que ele jogou com meia direita, ele recebeu a bola de costas. E aí eu não acho que faz tanto sentido assim um jogador do calibre que tem o Gerson ficar recebendo essa bola o tempo todo de costas, né? E dá uma diferença muito grande nesse time do Cruzeiro, nesse aspecto tático do Cruzeiro que o Mirandinha tá explicando, que explicou pra gente. Mesmo porque valoriza muito a função do Matheus Pereira, né? Eu tinha até falado isso na nossa jornada esportiva, o próprio Henrique falou isso durante essa semana, mas a verdade é que o Matheus Pereira, com o Gerson no time, ele também não precisa ficar buscando a bola o tempo todo entre os zagueiros, né? E isso é irritante. E quando você vê que o Matheus Pereira tá buscando a bola entre os zagueiros, cara, é porque o time tá com muita dificuldade nessa organização, que está com muita dificuldade nessa construção. Então, o Tite conseguindo acertar o Christian pelo lado esquerdo, o Arroio pelo lado direito, a gente já começa a ter uma noção melhor do que o professor está querendo para esse time. Agora, tem uma outra resenha também importante, né? O Christian vai se sustentar como titular em caso de retorno de Luiz Sinisterra? Fica aí a pergunta, porque o Sinisterra, gente, assim, respeito o Christian, um grande atleta, um grande jogador, mas o Sinisterra em condições, o Sinisterra saudável, ele é titular desse time. Mas o Christian é mais confiável que o Sinisterra. Não, aí não, gente, aí não E tem nem aí o que é discutir, complicado, né? cabe Aí não você tem nem montar que o time discutir. contando com o Sinisterra. Nós estamos É contando difícil, com o cara. Sinisterra já faz um tempinho aí, Porque viu? hoje a disponibilidade é tão importante quanto a qualidade do jogador. É o que eu falo sempre, e eu sou muito enfático em relação Não, ao você já tinha Sinisterra. desistido do Sinisterra? Já. Anteontem. Não, Na mas resenha assim, de reforço, você sempre desconsidera o Sinisterra. Não, mas E assim, eu entendo. ele voltando a jogar futebol, ele não se lesionando, cara, ele é uma opção interessante para esse time, né? E ele veio, quando o Cruzeiro o contrata lá atrás, tá, gente? Aí eu tô voltando lá atrás, eu não tô falando do que a gente tá vendo do Sinisterra até o momento. Lá atrás, quando o Cruzeiro contrata ele junto ao Bournemouth, cara, ele veio para ser titular, inclusive mais titular do que o Tietchan Arroio, que vem jogando constantemente com o treinador. Mas o Arroio é impressionante, né? A gente sempre fica nessa resenha. Quem vai ser o titular, quem vai jogar, como que vai ser. E o Arroio sempre tá entrando. Nos jogos importantes, ele sempre entra, sempre joga. E parece que não sente o peso. Eu sempre vou bater isso aqui. O Arroio tem 19 anos, gente. Você olha o Arroio jogando, não parece que ele tem 19 anos. Compara ele com os moleques que estão jogando aí o Campeonato Mineiro, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. O Arroio não parece que tem 19 anos, eu acho ele muito bom. Agora, só ampliando um pouco mais essa visão do time do Cruzeiro, quando a gente olha pro Christian e pro Arroio, normalmente no campo a gente olha pros dois com a bola. Mas o Rafa foi muito bem, quando ele cita o Kaique ocupando esse lado esquerdo, a gente falava sobre isso. O Tite vai usar o Kaique como um lateral que vai segurar a saída de bola, ou vai usar o que ele tem de melhor, que é essa força na ultrapassagem? E ele troca o Christian pro lado esquerdo para usar o que tem de melhor no Kaique. E em contrapartida, lá do lado direito, você tem um Arroio que é um ponta que ocupa o corredor, você segura o Fagner. E aí você coloca o Fagner na forma mais confortável para ele jogar. Que é defendendo, que é saindo na base da jogada, armando a jogada. E aí se a gente olha para o meio de campo, do lado esquerdo você tem Christian se aproximando do Gerson, abrindo espaço para o Gerson, como o Cabido falou muito bem. Mas você também tem o Lucas Romero segurando a onda para o Arroio jogar. Dando a liberdade do Arroio poder errar. Contra o Curitiba no primeiro tempo, o Arroio errou muito. E a torcida... Não é nem que a torcida tava xingando, velho, mas sabe quando o jogador começa a errar e dá aquele barulho no estádio da galera reclamando? É o frisson. Isso, o frisson. famoso frisson. Dá aquele Existe chiado. o negativo e o isso. positivo, viu, isso. gente? E pro Arroio ele tava errando tanto que tava acontecendo. Nossa, o Rafael Miranda deve ter sofrido isso tanto. Mas o Romero pelo lado direito também, ao lado do Gerson pela Não esquerda. entendi. O Romero... Não, eu não falo nem por você, não. Eu não falo nem por você, não.
Eu falo pelo momento do Atlético à época. Mas é isso, acho que encaixa pro time inteiro. Acho que facilita pro time todo essa tentativa do Tite, se der certo. Isso a gente tá falando no mundo ideal, mas para isso também precisa de tempo, porque isso também é uma das mudanças que o Tite está tentando fazer nesse time. Eu acho legal que o Tite ainda usa o que o Jardim deixou de herança, que foi uma boa herança do que tem de bom, mas eu não vejo o Tite jogando na forma do Jardim, como muita gente vem falando que o Tite tentou jogar da forma do Jardim. Não, acho que ele tentou desde o começo jogar da forma dele, mas óbvio que ele precisa de tempo, precisa de treinamento, e nesse calendário é muito difícil você ter tempo para treinar com esse Brasileirão e estadual, mas já dá pra gente ver um jogo em cima do que o Tite quer. E aí, fugindo do resultado, tá, CJ? Primeiro tempo contra o Botafogo, primeiro tempo contra o Curitiba, pra mim foram até melhores do que o desempenho do Cruzeiro contra o América, mas contra o América venceu. Rapaziada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.